Governo Trump, por meio do Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros, toma medidas para combater a crescente ameaça representada por grupos terroristas violentos de extrema esquerda. O Brasil, mais uma vez, aparece no documento da OFAC. O correspondente internacional Ivan Kleber traz as informações. Vamos, então, dar boa tarde, recepcionar aqui. Ivan Kleber já está conosco no telão. Lorde Ivan Kleber, seja muito bem-vindo ao JDO. Boa tarde. Boa tarde, Geisiane. Uma saudação especial a você, as colegas de bancada aqui, principalmente a nossa audiência. Isso mesmo, o secretário de Estado, Marco Rubio, anunciou uma série de sanções contra grupos terroristas designados, de esquerda, mundo afora, Muitos, inclusive, com ligações diretas com os grupos Antifa. Ele fez uma publicação na tarde desta quarta-feira em sua rede social X, justamente para anunciar esse pacotaço, digamos assim, de sanções. No comunicado, ele fala que esses grupos ameaçam a civilização e deixa entender que essa ação não é visando apenas a defesa dos Estados Unidos, mas do Ocidente como um todo. Veja bem, Geisiane, são grupos, como eu disse, ligados à questão Antifa, mas também esses grupos que se passam, por movimentos que defendem a causa palestina, mas que na verdade estão debaixo de um guarda-chuva de outras organizações designadas como terroristas pelos Estados Unidos que alimentam o movimento terrorista no Oriente Médio. E olha só, Geisiane, é nesse contexto que o nosso país é citado, o Brasil. Quem diria que quando a gente falasse de terrorismo islâmico, nós estaríamos falando de Brasil. Isso porque um movimento chamado Mazar Badil, que atua no Brasil, que tem presença no Brasil, foi sancionado. Esse cartaz que aparece aí na tela, que a nossa direção gentilmente disponibiliza, é de um evento que este grupo realizou no mês de março e abril de 2026 desse ano. O movimento aí coloca no cartaz o mapa da América do Sul de cabeça para baixo e o mapa do que é Israel hoje, mas que na concepção do grupo seria a Palestina, naquela questão do rio ao mar. E aí o mapa da América do Sul de cabeça para baixo. Nós também temos o outro cartaz que dá o nome deste movimento, dessa conferência, Conferência do Caminho Palestino Revolucionário Alternativo. Mazar Badil, isso aconteceu aí em São Paulo, março, abril deste ano. E nesse contexto, a pessoa responsável, que responde por esse grupo, Mazar Badil, chama-se Rava Al-Saguer. Perdoem se eu não pronunciei corretamente o nome dela. Ela é uma cidadã síria, ela nasceu na Síria e que mora no Brasil há 10 anos e que participa dessas movimentações e que é considerada pelo governo americano a responsável por esse grupo Mazar Badil. Bom, ela também foi sancionada hoje pelos Estados Unidos. O nome dela já consta na lista OFAC, que é justamente o documento onde os Estados Unidos publicam então a lista de sancionados. Eu já vou deixar um spoiler aqui para nossa audiência. No programa de sexta-feira, de leste a oeste, nós vamos nos aprofundar, tratar mais sobre esse assunto e trazer mais detalhes sobre a atuação deste grupo. Agora, Geisiane, nós temos um contexto aqui mais amplo, que a gente precisa deixar bem claro para a nossa audiência. Então, nós temos aí o secretário Rubio aplicando sanções em vários desses grupos, mundo afora, e um deles tem essa atuação no Brasil, mais precisamente na cidade de São Paulo. A responsável por esse grupo também foi sancionada. Agora, não se trata de um caso isolado. Recentemente, agora no mês de agosto, começo do mês de agosto, nós tivemos um dossiê do portal Infobae, que é um portal da Argentina, destacando a presença do Hezbollah no Brasil, está aí dentro da rede do Hezbollah. A rápida expansão das principais organizações criminosas do Brasil está impulsionando sua colaboração com os atores do terrorismo no Oriente Médio. Obviamente que a sanção de hoje não está conectada diretamente com o Hezbollah. A gente precisa deixar isso bem claro. Agora, a gente já tem, então, a mídia internacional repercutindo essa presença do Hezbollah no Brasil, que é muito maior do que as pessoas possam imaginar. E as sanções de hoje, elas trazem luz a esta situação que está acontecendo no Brasil. Quem vê de fora, diz, nossa, o Brasil se tornou aí uma espécie de refúgio de terroristas designados pelos Estados Unidos. Bom,
não foi só esse grupo que foi sancionado, como eu disse, né? Um grupo que atua aqui também no Reino Unido foi designado como organização terrorista, mas é lamentável que o nosso país, né, o nome do nosso país esteja sendo mencionado desta maneira em uma decisão do governo americano. Geisiane. E só para a gente trazer ainda mais contexto aqui, Ivan, para a nossa audiência, essa moça que foi sancionada, que mora aqui no nosso país, o grupo que ela faz parte também foi banido na Alemanha em 2023, também pelo mesmo motivo, né, propaganda antissemita e por apoiar o Hamas. Inclusive, de acordo com as autoridades da Alemanha, esse grupo celebrou abertamente os ataques de outubro de 2023 contra Israel. E aí, só para a gente entender o tamanho do abismo que o nosso país se encontra, essa mesma moça participou de um evento da PUC de São Paulo no dia 9 de março de 2026. Ela participou de uma aula aberta, tá aí na tela para a nossa audiência, de uma aula aberta, o nome, aliás, vamos por partes, uma aula aberta na PUC, no núcleo de gênero do curso de psicologia. O nome da aula foi o seguinte, hein? Pela vida das mulheres, contra o imperialismo, por democracia, soberania e pelo fim da escala 6x1. Bom, sim, fez aí essa salada de frutas. E a cereja do bolo é a seguinte: a deputada federal Érica Hilton participou desse evento. Tá aí na tela para vocês a foto da mesa ali oficial, né, que deu essa aula aberta, que palestrou nesse evento da PUC de São Paulo, ali no cantinho. A deputada federal Érica Hilton participou desse evento. E à época, a PUC disse que esse encontro aí que aconteceu dentro da universidade não fazia parte da agenda oficial de eventos e, curiosamente, defendeu aí o princípio da livre manifestação do pensamento. Me fez lembrar aquele episódio na Universidade da Paraíba, UFPB, inclusive à época eu era aluna da universidade, em que a Brasil Paralelo tentou passar aquele documentário sobre 1964 e foi impedido. Enfim, foi um auê dentro da universidade. Curiosamente, os universitários naquela ocasião, claro, universidades diferentes, mas mesma categoria, estudantes universitários, não estavam preocupados com a liberdade de pensamento. Só para a gente entender o tamanho do aparelhamento das coisas todas e a relação que o Brasil e as instituições de ensino têm aí com essa moça. Deixa eu trazer aqui a tela, Ivan Kleber, as nossas analistas. Doutora Kátia Magalhães, sua pergunta. Vexame em série para o nosso país. Nós temos um chanceler oficioso, que é o Celso Amorim, assumido entusiasta do Hamas. Nós temos o próprio Lula, que chegou a ser persona non grata em Israel. Por outro lado, estão dizendo que na segunda-feira haverá uma ligação telefônica entre Lula e Trump para discutir o tarifaço. E aí fica aquela velha pergunta: até onde vai o pragmatismo americano, até onde vai a defesa das ideias do Ocidente, em que medida um trava o outro, como é que fica esse equilíbrio talvez imprevisível, Ivan, na sua opinião? Boa tarde, doutora Kátia, uma alegria estar aqui com a senhora. Bom, uma coisa são as palavras do governo Lula, outra coisa são as ações. O secretário Rubio, ele fala pouco e faz muito, como a gente pode ver, né? Ele usou as palavras para comunicar um anúncio, portanto, uma ação, e essa ação acontece 4 dias depois, né, na sexta-feira, 5 dias depois do presidente Lula pedir praticamente para que o Marco Rubio não ficasse mais delegado, digamos assim, das questões relacionadas ao Brasil. Bom, o secretário Rubio, obviamente, fruto do trabalho da sua equipe também, não é? Identificou que essa moça é sim uma pessoa ligada a um grupo terrorista designado pelos Estados Unidos e sancionou ela em solo brasileiro, o que é uma vergonha para o Brasil, porque um questionamento que nós precisamos fazer, doutora Kátia, é o seguinte: onde estão as agências de inteligência do Brasil que deveriam reportar isso? Nós podemos aqui elogiar a atitude do secretário Rubio, mas ele está agindo em interesse do governo americano. Nós temos as nossas agências que deveriam estar fazendo esse trabalho desse catálogo e comunicar à sociedade as ações desses grupos. Não, no Brasil, como a Geisiane trouxe, essas pessoas estão dando aula nas universidades. Não que não seja um problema lá nos Estados Unidos ou aqui no Reino Unido também, mas pelo menos esses países estão, de alguma maneira, tentando impedir essa doutrinação
ideológica dentro das escolas. Então, a gente precisa fazer esse destaque e o secretário Rubio vem atuando normalmente. Então, a informação que eu tenho, doutora Cátia, talvez seja um pouco diferente da informação que a senhora trouxe, é que na próxima segunda-feira não deve acontecer uma ligação entre Lula e Trump, mas sim entre o secretário de Comércio americano, Jameson Greer, e o representante brasileiro, onde possivelmente algumas tarifas sejam retiradas de alguns produtos estratégicos para os Estados Unidos. Mas, de novo, eles estão vendo o lado deles, os interesses deles. O lado brasileiro está aí, como a senhora bem trouxe antes, exaltando a ONU, que não vai resolver de maneira alguma os problemas do Brasil. Então, talvez esse telefonema de fato aconteça e essas negociações avancem, mas, do ponto de vista pragmático dos Estados Unidos, agora nós estamos aí dentro do período eleitoral e os Estados Unidos estão acompanhando para ver quem será o vencedor dessas eleições e, eventualmente, sentar à mesa somente, de maneira séria, somente após as eleições. Enquanto isso, o secretário Rubio tem uma caneta pesada, importante na mão dele, e ele vai utilizando doa a quem doer. Gisiane, devolvo para você. Trazer novamente as nossas analistas aqui à nossa tela. Berenice Leite, sua pergunta. Obrigada, Geise. Boa tarde, Ivan. Muito bom falar com você novamente. E, bom, com relação a esse relatório e essas sanções aplicadas por Marco Rubio, é realmente muito triste ver como o Brasil vem despencando em termos de ter ali, né, uma credibilidade. Nós realmente percebemos que este governo está fazendo do nosso país uma espécie de abrigo, não só para espiões, como também criminosos, né? Um avião da FAB foi buscar, por exemplo, a Nadine Heredia, ex-primeira-dama do Peru, condenada lá no país justamente por crimes que envolvem aquele processo da Lava Jato aqui no país, que foi totalmente anulado, né, por incompetência do nosso judiciário. E além disso, temos aquele caso do espião russo, né, a extradição dele, que o Brasil corre o risco de, ao invés de mandar para os Estados Unidos, que já foi um pedido dos norte-americanos, porque ele cometeu crimes lá nos Estados Unidos, do Brasil escolher devolver para a Rússia, que seria mais uma tragédia. Agora, dentro desse contexto, né, de vários casos em que o governo federal toma posicionamentos ruins e que só prejudicam e nos colocam ainda mais nessa lista de sanções, Marco Rubio cita o Brasil. Existe uma perspectiva de que essas sanções avancem, porque a gente percebe uma tentativa de sufocamento financeiro dessas pessoas, né, desses espiões, enfim, esses nomes que já estão sancionados. Mas qual seria o próximo passo? Boa tarde, Berenice. Ótima tarde de trabalho para você em Brasília. Excelente pergunta, porque as pessoas podem questionar realmente aqui a nossa audiência. E aí, o que acontece depois? Bom, essa moça sancionada, ela basicamente ela vai sofrer as consequências como se ela tivesse recebido uma Magnitsky. Aí acho que as pessoas vão entender um pouco melhor. É uma escala menor do que a Magnitsky, mas, por exemplo, grupos que tentem se associar a ela poderão também ser sancionados. Se alguém financiar esse movimento, que, por exemplo, a gente está vendo aí nas imagens que a nossa direção brilhantemente encontrou, alguém patrocina isso, alguém paga por esses movimentos. Agora, as agências americanas têm condições de investigar e saber quem paga por tudo isso. Exemplo, vou dar um exemplo prático aqui. Essa universidade que convidou essa moça para uma aula aberta, caso faça de novo um como esse, a universidade, Berenice, pode ser sancionada, perder vínculos de acordos com o governo americano. Outros países da Europa vão pensar vezes antes de ter ali uma parceria com essa universidade. Então, em um primeiro momento, né, a gente fica na camada como se fosse, né, um copo de chopp e a gente não consegue ver a profundidade da importância dessas sanções. Agora, Berenice, você trouxe o exemplo brilhantemente aí do espião russo, né? Inclusive ontem o ministro Fux deu 10 dias para que o governo brasileiro dê uma explicação sobre a extradição desse espião russo, né? Vai extraditar, não vai? Como é que vai ser? Ele vai ficar aqui? A notícia aqui, mais do que a sanção a essa moça, é justamente como o nosso país está se tornando, diante da comunidade internacional, esse abrigo que você falou, de terroristas e pessoas que querem escapar das garras da justiça americana também, porque a gente está vendo a União Europeia começando a se mexer nesse sentido
também até quando o nosso país vai ser esse abrigo, né? A gente sabe que os americanos já estão de olho na questão da tríplice fronteira, eles estão de olho agora também na questão da fronteira com a Colômbia, na questão da fronteira com a Venezuela. E para concluir, eu gostaria de fazer uma revisão aqui com a nossa audiência. Nós temos mais um grupo aqui, então, sancionado pelos Estados Unidos. Além de PCC e Comando Vermelho, nós temos a atuação do Trem de Aragua, também que é um grupo designado pelos Estados Unidos, um grupo venezuelano, operando dentro do Brasil. Nós temos o Hezbollah, como a gente trouxe nessa matéria do portal argentino. E quantos outros grupos terroristas ou associados ao terrorismo que estão operando no Brasil? A população precisa cobrar um posicionamento do nosso governo, porque isso mancha a imagem do nosso país, atrapalha o turismo, atrapalha os investimentos e definitivamente também envolve a questão da segurança pública, né? Geisiane, devolvo para você. Muito obrigado, Ivan Kleber, pelas informações aqui no nosso JDO2. Até a próxima. Atenção! Você está sofrendo com dores no corpo? A idade chegou e você está começando a achar que é normal conviver com a dor? Não é. Preste atenção no que eu vou te falar agora. Chegou ao Brasil o Cúrcuma White com magnésio da Vitae Gold. Fórmula exclusiva e 100% natural para ajudar no combate das dores do corpo. Ligue agora 0800 056 1111. Olá, meu nome é Thaís, eu tenho 55 anos. Um dia em casa, assistindo televisão, eu vi um comercial que chamou muito a minha atenção. A cúrcuma branca foi a melhor decisão que eu tomei. Realmente, para as minhas inflamações e dores articulares, esse produto aqui, ajudou demais. Eu tinha dores aleatórias que mudavam do local dependendo do dia. Com suporte, orientação e a cúrcuma branca da Vitae Gold, posso afirmar que estou bem melhor. Por isso, recomendo. Não perca tempo. Ligue agora 0800 056 1111. As 100 primeiras ligações ganham um creme de erva de Santa Maria de presente.